Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Caires, eu sou professor aqui do Estratégia Concurso, no Estudo Acompanhado, tá bom? Eu vim aqui, nessa aula, dar algumas dicas de preparação para vocês, para que vocês possam, nesse querido concurso aí do ISS Rio de Janeiro, ter o melhor resultado possível, tá bom? Eu queria falar um pouquinho para vocês do que me moveu a tentar concurso público. Foram várias coisas, né? Estabilidade, progressão de carreira, benefícios em lei, ou seja, vários benefícios, né? Por exemplo, 13º, um terço de férias, né? Estão fixados em lei. Então, a gente sabe que não vai perder esse tipo de benefício. O poder do auditor, o auditor, ele é um cargo de Estado, então ele é um cargo que tem um poder perante a sociedade. A remuneração, obviamente, ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo quer ganhar mais. A carga horária, muita empresa privada, a gente tem cargas horárias imensas, nada compatíveis com uma qualidade de vida adequada. Na maioria dos fiscos, a gente tem uma carga horária que é respeitada, que é aquilo que não ultrapassa os limites do trabalhador. A questão também de possibilidade de melhorar a minha cidade, de tentar fazer da minha cidade, né, do meu lugar, um lugar melhor. É a ideia de, como auditor, se você faz o seu trabalho bem feito, você beneficia toda a sociedade em volta de você. Para cada pessoa, um desses parâmetros é mais importante do que os outros. O que eu quero que você pense nesse início de aula é o porquê você está estudando para o ISS Rio de Janeiro. Por que você está estudando para a área fiscal? O que mais te move? Seria a remuneração? Seria a estabilidade? Pensa nisso, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre motivação. Pessoal, a motivação, ela é uma construção. Ninguém começa de um dia para outro e acorda motivado, pensando, vou estudar aqui 6 horas por dia, todo dia, até chegar à prova. Não, a gente precisa começar. Então, comece. A gente, às vezes, fica procrastinando, esperando o tempo perfeito, a maneira perfeita, as condições perfeitas. Elas talvez nunca vão vir. Então, comece. É muito importante começar. Quando você começa, você vai ter uma série de dificuldades, tá bom? Essas dificuldades fazem com que muitas pessoas desistam do estudo, mas você tem que se manter avançando. É muito importante que você continue avançando nos seus estudos. Quando você começa e avança nos estudos, você vai criar o que a gente chama de hábito. É aí que vem a rotina. Por exemplo, todo dia de semana eu acordo tal hora, começo a estudar, estudo por 2 horas. Toda vez que eu chego do serviço, eu sento e estudo por tantas horas. Toda vez, certo período do dia, eu faço tantas questões. Quando você cria essa rotina, ela te traz uma liberdade, porque você não precisa mais recorrer àquela motivação de ter que estudar, de estar motivado. Você está criando um hábito, você está criando uma rotina. Então, você vai fazer aquilo ali todo dia, independente da sua motivação. E isso de fazer todo dia, de criar uma rotina, é algo que vai te ajudar, inclusive, na motivação. Quando você faz aquilo naturalmente, tudo fica mais fácil. Então, você consegue se motivar melhor. A ideia de escolher uma das coisas que são boas no concurso público e focar, ela é muito boa para você decidir um destino. Falar, eu quero ser um auditor. Mas essa motivação, ela não vem todo dia. Não busque essa motivação. Não ache que ser auditor vai te ajudar a estudar todo dia. Não vai. Você precisa começar, você precisa avançar e você precisa criar a rotina de estudo. É essa rotina que vai manter a sua motivação no longo prazo, para que você consiga a sua aprovação, tá bom? Eu trouxe também algumas dicas que são muito importantes para vocês. A primeira delas, pessoal, é que cada banca tem um tipo de cobrança. Não dá para estudar totalmente genérico, principalmente quando a gente já sabe
qual banca que vai organizar o nosso concurso. Então, por exemplo, se é a FGV que vai organizar o meu concurso, eu tenho que estudar focado na FGV. Cada banca, pessoal, tem um tipo de cobrança diferente. Eu preciso ficar craque naquele tipo de cobrança. Então, eu preciso entender o perfil da banca. Como que eu faço isso? Realizando muitas questões anteriores de outras provas da mesma área, né, da banca. Então, sempre priorizar questões da banca do seu concurso. É a questão de seguir um planejamento, pessoal. Isso ajuda muito. Organização ajuda muito. Levantar e saber o que você vai estudar é muito bom. Uma das coisas que o estudo acompanhado ajuda o aluno é na questão da trilha. A trilha ela já vai te dar essa organização. Ela vai te dar um passo a passo do que fazer. Então, essa ideia de ficar procrastinando, sem saber o que vai estudar, o que vai fazer naquele dia, a trilha ela já resolve, porque ela já vai te dar um passo a passo do que fazer, tá certo? Muito importante também, pessoal, é focar no material base. Para todo concurso, tem muita gente vendendo material, tem muitos extras. Você não precisa pegar todos os cursos que tem vendidos, né, para aquele concurso. Seria humanamente impossível. Então, foque no que é básico. O que é básico? As trilhas que você vai receber, os PDFs que você vai receber e as aulas que você vai ter com o seu professor. Elas são suficientes para que você seja aprovado, tá bom? Fazer questões é uma coisa que é inegociável, pessoal. Quem passa não é quem sabe mais sobre a matéria. Quem passa é quem acerta mais questões. Lembrando que muitas das vezes você não tem tempo nem de ver todas as questões em sua totalidade, ainda mais aprender cada uma. Tem matéria que você, para dominar essa matéria, você demandaria anos. Então, sempre focar em fazer questões sobre a matéria. Se você tiver que ser especialista em alguma coisa, seja especialista em acertar questões. É esse o conhecimento necessário de você na hora da prova. É isso que vai te aprovar. Outro ponto, pessoal, é cuidar da saúde. A gente é composto por várias facetas. Essas facetas, elas têm que estar harmônicas entre si. Não adianta a pessoa só estudar e não ter uma atividade física adequada, não ter uma alimentação adequada, não ter um sono adequado, não ter um emocional adequado. Pessoal, o estudante de alto nível, ele tem que cuidar de tudo isso, tem que estar tudo harmônico para que o estudo flua. Não adianta a pessoa que estuda 8, 9 horas por dia e não dorme, ela não vai reter aquele conhecimento. Não adianta a pessoa que quer ficar na frente do computador por 6, 7 horas seguidas, sendo produtiva, se ela não faz uma atividade física. O foco dela vai ficar ruim, vai ficar deficitário, ela não vai conseguir focar. Por mais que ela esteja lendo o PDF, a mente dela vai estar divagando. Por quê? Às vezes está faltando uma atividade física, um aeróbio. Às vezes está faltando um sono adequado. Às vezes a alimentação não está adequada. Isso é muito importante, pessoal. O estudo para concurso também não é de poucos dias. Então, a gente tem que sempre estar atento ao nosso emocional. Se a gente estiver mal, a gente não vai render nos estudos. Então, não adianta focar só em estudar e esquecer que a gente tem várias facetas para cuidar, esquecer que a gente tem um corpo para cuidar, tá bom? Outra coisa que muito concurseiro acaba deixando de lado é a revisão. A prova você vai fazer daqui a meses. Então, a gente esquece aquele conhecimento que a gente tem hoje disponível. Como que a gente não vai esquecer? Revisando, pessoal. É muito importante sempre revisar a matéria. É isso que não vai te fazer esquecer, tá bom? Tem algumas coisas também que atrapalham muito para o concurseiro, tá bom? O primeiro deles é o perfeccionismo. Se você pegou essa palavra aqui, leu e achou estranho e te irritou, prepara. Pessoal, a prova não é um ambiente perfeito. A prova ela vai vir com questões que são nulas e muitas das vezes essas questões sequer serão anuladas. Existem erros, pessoal, na prova. Se eu ficar muito me atentando aos erros, eu vou me desconcentrar, eu vou atrapalhar o meu emocional. Então, eu tenho que entender que os erros eles vão estar presentes na minha preparação e eu preciso contorná-los. Nem sempre eu vou ter um ambiente perfeito para estudar.
talvez eu tenha um barulho, talvez seja o vizinho com um barulho, talvez seja alguém me demandando algo. Essas coisas acontecem. A gente tem que dar a volta, sempre tentar contornar aquela imperfeição e dar o máximo da gente. É outra coisa que eu vejo o concurseiro penando, aquela ideia de eu preciso dominar o conteúdo 100%. Não dá tempo, pessoal, não dá tempo de saber tudo, não dá tempo de estar dominando 100% das questões. São muitos tópicos. A gente precisa avançar. Não adianta a gente ficar naquela aula 1 ali, 2, 3 meses nela, e aí você tem que gastar 3 meses em cada aula. Podem ser que sejam 20, 30 aulas. Imagina quando você chegar na última, você não vai lembrar da primeira. Então avança, não seja perfeccionista. Tenta sempre ir avançando na matéria. Esse próprio avanço te ajuda a revisar aqueles tópicos anteriores. Então a ideia não é ficar agarrado procurando o 100%. A ideia é ver aquele tópico, entender e avançar, tá certo? Cuidado também, pessoal, hoje é um mal do século, né? A grande exposição que a gente tem a telas. Geralmente a gente está lendo ali o PDF na tela de um computador. E aí, muitas das vezes, no nosso período de descanso, naqueles 10 minutos ali que a gente tem que tirar de descanso, a gente vai e pega o celular e começa a ver uma rede social, a gente vai e olha para a televisão, vai ver um filme. Poxa, você já está o dia inteiro olhando para uma tela. Você vai, no seu descanso, continuar olhando para outra tela? Você não vai descansar. Cuidado com o celular, pessoal. Outro ponto do celular é a questão da notificação. Ela te tira o foco. Se cada vez que você está estudando, o seu celular vibra e você pega ele para olhar, você está perdendo foco nos seus estudos, você está perdendo performance nos seus estudos. O que eu indico para os meus alunos? Pega o celular, desliga, põe no modo avião e põe em outro cômodo, para que você não caia na tentação de ficar checando aquele celular a todo momento, tá certo? Insegurança, pessoal. O concurseiro, ele é um ser inseguro. Isso é normal. Isso acontece porque a gente só vai ser testado daqui a muito tempo, na hora da prova. Isso gera essa insegurança de, Paulo, eu não estou pronto, eu não estou sabendo a matéria. Isso é normal. Isso é perfeitamente normal para o concurseiro. Então, não se apegue a essa insegurança. São raros as pessoas, inclusive os aprovados, que chegam para a prova pensando, eu vou passar. A maioria chega falando, nossa, muito difícil, não vou ser aprovado. Isso é normal, mesmo com essa insegurança, os concurseiros passam, tá bom? Não se apegue a esse sentimento de segurança. Ele vai vir, você só não precisa ficar apegado a ele, tá bom? Eu gosto muito de falar qual que é a maior qualidade que eu acho de um concurseiro. Pessoal, o que leva à aprovação em um concurso público? É ser muito inteligente? É ler muito rápido? Não, pessoal. É perseverar, é ter foco, é ter disciplina. A gente não vê pessoas superdotadas, por exemplo, sendo aprovadas em grandes concursos públicos. O que a gente vê são pessoas extremamente focadas, disciplinadas e perseverantes, que continuam no estudo até serem aprovadas, tá bom? A maior qualidade, disparado, de um concurseiro é a perseverança. O cara que persevera, que continua estudando todo dia, que põe aquilo como rotina, ele é aprovado, pessoal. As coisas dão certo, tá bom? Então, essa, com certeza, é uma característica que é essencial para o concurseiro. Agora, pessoal, eu enviei para vocês também, no Drive, tem um textinho de PDF com 3 textos, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, dessem pause nesse vídeo agora e lessem o primeiro texto, somente o primeiro texto, são 3, tá bom? Leem do jeito que vocês leem normalmente, só que eu queria que vocês cronometrassem enquanto estivessem lendo, tá bom? E aí pega uma folhinha de papel e anota esse tempo, tá certo? Feito isso, você vai voltar no vídeo aqui da aula, vai despausar que eu vou dar a segunda instrução, tá certo? Momento aí para você pausar e fazer esse teste. Leia o texto 1, cronômetro. Despausando, né? Anotou o tempo, pessoal? Agora vocês vão fazer o seguinte. Para o texto 2, eu quero que, ao ler ele,
em vez de você ler como você normalmente lê, eu quero que você passe o mouse em cima das palavras que você está lendo, tá bom? Então, você vai lendo linha por linha. A ideia é que você vai passando o mouse de acordo com o que você for lendo. E tenta sempre, pessoal, passar o mouse de um jeito mais rápido, para tentar forçar a ler mais rápido, ok? Você vai fazer a mesma coisa, vai dar um pause nesse vídeo, vai cronometrar o tempo que você gastou para ler esse texto 2, só o texto 2, tá certo? E vai anotar no papel aí, tá certo? Agora com o mouse passando em cima das palavras, tá bom? Vou dar um tempo aqui. Já despausado o vídeo, agora a gente vai para o texto 3, pessoal. No texto 3, além de passar o mouse em cima das palavras, eu quero que, em vez de vocês fazerem esse movimento que é natural de leitura, ou seja, mexendo o rosto, eu quero que vocês tentem ler sem mexer o rosto, só mexendo o olho, tá bom? Então, o olho vai passar pelo papel, sem mexer o rosto de vocês. Outra coisa importante, tem o texto, né? Eu quero que você comece a ler o texto a partir do meio da primeira palavra e termine sempre no meio da última palavra que está escrita naquela linha. Então, a ideia é você tentar completar na sua mente aquela palavra. Você não vai ler desde o início. Você vai começar a ler a partir do meio da primeira palavra e vai terminar de ler a partir do meio da última palavra, tá bom? Então, você vai tentar ler, passando o mouse, e você vai começar com o seu mouse lá a partir do meio da primeira palavra e terminar com o seu mouse a partir do meio da última palavra, tá bom? Vocês vão ver que vai cair um pouquinho a absorção do conteúdo, não tem problema. É só um teste, tá bom? Mesma coisa, vocês vão cronometrar o tempo que vocês gastaram para ler esse texto 3, tá bom? Mesma coisa, cronometra, anota, tá certo? Pode pausar o vídeo agora e fazer isso. Ok, pessoal? Fizeram? Eu espero que todos tenham tido o seguinte resultado. O texto 3 foi o que você leu mais rápido, apesar dele ter mais palavras. O texto 2 foi o que você leu segundo mais rápido, e o texto 1 foi o que você mais demorou para ler. Por que disso, pessoal? A gente tende a ler buscando o entendimento. Ler normal, é aquela leitura passiva. Quando a gente põe o mouse ali em cima, a gente está forçando o nosso cérebro a ler mais rápido. Isso te ajuda. Quanto mais rápido você lê, pessoal, melhor, mais rápido você vai avançar na matéria, mais rápido você vai concluir aquele conteúdo. Então, num tempo menor, você vai conseguir fazer aquela revisão num tempo menor, né? Você vai conseguir fazer mais questões, isso vai te ajudar. No texto 3, pessoal, é a ideia também de não se apegar a uma leitura com total domínio daquele tema. Às vezes, a leitura que você tem que fazer é justamente uma leitura superficial. Você tem que passar sobre aquele tema, né? De um jeito rápido, entender os principais pontos daquela matéria e focar em fazer questão. De novo, fazer questão é o que vai te aprovar, tá certo? Espero que o teste de vocês de leitura tenha dado certo. E eu espero que vocês usem isso no dia a dia. Não é ler total passivamente, é ler tentando ler mais rápido. Então, passando o mouse, se forçando a ler mais rápido, se forçando sempre a fazer uma leitura dinâmica, tá bom? Para avançar. Agora a gente vai falar de outra coisa que é extremamente importante para vocês, memorização. Infelizmente, pessoal, muitas das questões a gente tem que basicamente decorar o que elas estão pedindo. Às vezes é decorar uma letra de lei, às vezes é decorar quais são os itens que estão pertinentes. Então, é muito importante. Tem algumas coisas que ajudam muito na sua memorização. Por exemplo, organização, pessoal. Quando você tem um estudo organizado, você consegue melhorar a sua absorção, sua memorização. Então, pessoal, sempre que for estudar, tente estudar agrupando informações similares. Então, por exemplo, eu estou estudando, eu vou pegar um tópico de português de interpretação de texto junto com o de pontuação? Não. Eu vou primeiro esgotar aquele tópico de pontuação,
Depois eu vou avançar para um tópico de interpretação de texto, tá bom? Cuidado, pessoal, com o que a gente chama de simulado, quando a pessoa pega questões gerais sobre a prova, porque como tem vários temas dispostos ali naquela prova, e aí você se perde, porque você não sabe se aquele conceito que você está estudando, ele é de pontuação, ele é de interpretação de texto, e o nosso cérebro, ele funciona por conexões neurais. Então, é como se fossem várias caixinhas que vão sendo organizadas. Se você está um pouco perdido, sem saber da onde vem aquele conceito, sua memorização ela é atrapalhada. Então, é bom que você estude um tópico por vez. É bom que você leia, por exemplo, o que você está estudando. Então, é bom dar uma lida, por exemplo, no nome da aula. Saber, estou estudando português. Pontuação, para que meu cérebro saiba onde que eu tenho que guardar aqueles conhecimentos. Outra coisa importante é fazer associações. O que é fazer associações, pessoal? Por exemplo, estou estudando IPTU. E aí está lá, IPTU é sobre bens imóveis. E aí eu penso, eu tenho uma casa. A casa é um bem imóvel. Então, eu tenho essa casa e eu pago o IPTU dessa casa. Sempre quando você estiver lendo a matéria, tentar associar com outras informações de outras matérias ou da sua vida, para que, fazendo essas associações, você memorize melhor aqueles dados que estão sendo passados. Repetição, pessoal, é muito bom. Às vezes, fazer várias questões sobre o mesmo tema é excelente, porque a gente absorve milhões de informações no dia a dia. Concordam comigo? O que a gente joga fora? Coisas que a gente não vê. Se a gente repete aquela informação várias vezes, o nosso cérebro entende isso como importante e retém aquele conhecimento. Então, essa repetição, que nada mais é também do que a revisão a gente só fala que é uma repetição espaçada, ela serve para mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante. Isso ajuda na memorização do conteúdo, tá bom? Pessoal, é muito importante também a questão das pausas. Ninguém tem foco para estudar 2 horas seguidas. Então, sempre que você estiver estudando há 50 minutos, 1 hora, uma matéria, tire 10 minutos, tá bom? Só que é para tirar 10 minutos, pessoal, não mexendo no celular, não vendo televisão. É para, nesses 10 minutos, ir no banheiro, tomar uma água. Tomar uma água é muito bom. Você pode, se você tiver um pet, brincar com o pet. Pode fazer alguma tarefa de casa, varrer um quarto, arrumar uma roupa, guardar alguma coisa, tá certo? Sempre tentar sair daquela rotina de estudos normais, tá bom? Eu recomendo muito para os meus alunos também estar sempre bebendo água. Porque quando você bebe muita água, além de ser bom para a saúde, você vai ter vontade de ir no banheiro. Então, nessas pausas, você vai sempre ir no banheiro. Você vai dar uma andada. Essa andada, pessoal, ela é muito boa, porque ela mexe com o seu corpo ali. Então, tira aquela sensação de cansaço, de sono, tá bom? Sem contar que beber água faz muito bem para a gente, tá bom? Quem usa óculos, igual eu, quem tem algum problema de visão, é legal também nessa pausa de 10 minutos, sempre focalizar um ponto distante. Então, por exemplo, olha para o horizonte. Isso ajuda a descansar o olho, tá bom? Ajuda a ter menos dor de cabeça, sintomas desse cansaço de ficar olhando para perto, de ficar olhando para a tela. Outra coisa que ajuda demais são os mnemônicos, tá? Por exemplo, o Socidivapu, famosíssimo Socidivapu. A ideia, pessoal, é você memorizar alguns pontos chaves e aqueles pontos chaves te trazerem a matéria, né? Te trazerem os tópicos. Por exemplo, quando você memoriza o Socidivapu, na verdade, tem ali 5 palavras ali, 5 princípios ali que estão imersos nessa palavra. Então, é uma palavra que te lembra de 5 tópicos. Então, é muito interessante, tá bom? Eu posso tanto criar os meus mnemônicos, como eu posso aproveitar os mnemônicos prontos, tá bom? Não tem problema nenhum nisso. E aí a gente vai falar um pouquinho do Palácio da Memória, pessoal. O que é o Palácio da Memória? É o fenômeno de associar informações a locais e ambientes, pessoal. É uma espécie de mnemônico, mas que você constrói. As pessoas com a melhor memorização no mundo, elas usam o Palácio da Memória para memorizarem uma série de informações, tá bom? O que é o Palácio da Memória, pessoal? Eu gostaria de fazer um teste com vocês.
Esses 7 tópicos são cidades de Minas Gerais, aleatórias. Eu queria que você tentasse decorar elas. Ó, Vazante, Monte Claro, Turmalina, Simonésia, Lajinha, Divino, Campina Verde. Tá certo? Vou repetir. Vazante, Monte Claro, Turmalina, Simonésia, Lajinha, Divino e Campina Verde. Tá certo? Agora, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem um papel e tentassem escrever quais cidades vocês lembram, tá bom? Vocês vão ter 30 segundos aí para escrever quais palavras vocês se lembram, tá certo? Então, pessoal, passou 30 segundos. Quantas palavras, quantas cidades vocês se lembraram? Será que vocês se lembraram de todas? Vamos testar agora usando o Palácio da Memória, para saber se a nossa memorização melhora usando o Palácio da Memória? São outras 7 cidades, pessoal, tá certo? O que é o Palácio da Memória? É criar uma historinha para que essa historinha te lembre de uma série de itens. Por exemplo, desses itens aqui que são cidades, tá bom? Então, em vez de decorar normal, igual a gente decorou do outro jeito lá, só falando o nome dessas cidades e repetindo, a gente vai contar uma historinha, tá bom? Pessoal, raposos, lembrei de raposa. Raposa, perdizes, lembrei de perdiz. A raposa comeu um perdiz. Passavam 4 perdizes e ela comeu um perdiz só, tá certo? Ela olhou para o lado e tinha um Itaú, do Itaú de Minas. E aí, do lado desse Itaú, tinha um capim. E aí, capim de Capinópolis, ela pegou esse capim para ir mastigando ali para tirar o gosto daquele perdiz, tá bom? Só que ela achou o gosto daquele capim muito ruim, então ela decidiu comer uma margarida que estava ali do lado. E aí ela pensou, até que essa margarida está muito boa, né? Vou até subir em cima daquela ponte, de nova ponte, para admirar e pensar no que eu acabei de fazer, tá certo? Então a raposa comeu uma perdiz, enquanto passavam 4 perdizes, ela comeu uma. Ela viu ali que tinha um Itaú do lado, e aí do lado desse Itaú tinha um capim, ela usou o capim ali para escovar o dente, só que ela achou o gosto do capim muito ruim, pegou uma margarida para tirar o gosto ruim da boca, e aí ela ficou satisfeita que ela já tinha comido a perdiz e foi para a ponte, tá bom? Agora, pessoal, eu quero que vocês vejam quantas dessas cidades vocês vão lembrar, tá certo? Vou dar 30 segundos. E aí, pessoal, já foram os 30 segundos? Melhorou a memorização? A ideia, pessoal, de contar a historinha é trazer para o seu visual uma situação, uma história. Através do visual, quando você monta aquela historinha, em tese, a sua memória melhora muito. Não sei o resultado de vocês, mas imagino que vocês tenham lembrado com maior facilidade de um maior número de cidades, tá certo? Por exemplo, como que eu aplico isso, pessoal, no estudo para concurso? Um tópico importante, por exemplo, para vocês, é memorizar quais são os melhoramentos
que são cobrados, né, para que eu possa ter a cobrança do IPTU. Eu tenho que ter pelo menos 2 desses melhoramentos. Quais são? Meio-fio ou caçamento, iluminação pública, escola primária, posto de saúde, tanto o posto quanto a escola a 3 quilômetros do imóvel, abastecimento de água e sistema de esgoto. Tá certo? São 7 itens, ok? A ideia, pessoal, é criar uma historinha que contemple todos esses itens. Uma outra forma de criar uma historinha, pessoal, já que nem sempre essa historinha ela encaixa, né? No caso em si, é ligar cada tópico com uma parte do corpo ou de um lugar que você conhece. Então, por exemplo, na sua casa, você conhece todos os cômodos. A ideia, pessoal, é pôr uma caixinha em cada cômodo. Outra coisa que você conhece bem, seu corpo. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Eu quero que você associe cada um desses pontos a uma parte do seu corpo. Por exemplo, o meio-fio ou calçamento, eu vou associar ao meu pé, tá bom? Estou pisando, associei ao meio-fio. A minha perna, pessoal, eu já quebrei, já sofri um acidente, eu fui atropelado por moto. Eu vou associar o posto de saúde com minha perna, tá bom? Pessoal, com o meu quadril, eu vou associar o sistema de esgotos, tá bom? Com a minha mão, eu vou associar ali, ó, 3 quilômetros do imóvel. Então, para saber que o posto de saúde tem que estar a 3 quilômetros, ou a escola primária também tem que estar a 3 quilômetros, tá bom? Na minha boca, eu vou lembrar de abastecimento de água, tá bom? No meu olho, eu vou lembrar de iluminação pública. Eu só vejo se tiver iluminação pública. E na minha cabeça, eu vou lembrar de escola primária. Qual que é a ideia, pessoal? É como se eu ligasse cada conceito a uma parte do corpo que eu conheço. Então, quando eu for usar aquele conceito, em vez de buscar aquela palavra, eu vou buscar baseado no meu corpo. Então, a ideia é que, por exemplo, você peguei na minha mão, opa, 3 quilômetros. Peguei na minha cabeça, o que eu vou lembrar? Escola primária. Você dá ferramentas para o seu cérebro memorizar aquilo ali, tá certo? Então, pessoal, isso é muito importante na sua preparação. Eu tenho que fazer em tudo, todos os conceitos? Não, senão eu vou ficar estudando para sempre. Mas a gente tem alguns conceitos que a gente esquece. Isso é de cada um. Então, tem sempre uma listinha ali que você não consegue decorar. Quando você não conseguir decorar, pessoal, faz uma historinha com aqueles conceitos, tá bom? Tenta associar aqueles conceitos a uma parte do corpo ou uma parte da sua casa. Você vai ver que a sua memorização vai melhorar demais. É algo que ajuda muito na memorização, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do muito importante foco, pessoal. Foco é estar estudando verdadeiramente. Tem muita gente que senta na frente do computador e está viajando. Às vezes está vendo minha aula aqui e está pensando na morte da bezerra, na conta que tem que pagar. Pessoal, tem algumas ferramentas que vão te ajudar no foco. Uma delas é o ciclo de estudos. Pessoal, quando a gente fica por muito tempo vendo a mesma coisa, a nossa tendência é desfocar. A gente vai ficando com preguiça. Então, pelo menos de 1 hora em 1 hora, em cada ciclo de descanso, troca de matéria. Porque essa troca de matéria, pessoal, melhora o nosso foco. Nosso cérebro vê que é algo diferente, então ele retoma aquele foco. Se eu ficar sempre estudando a mesma matéria, todo dia uma matéria, aquilo fica maçante, você perde foco, tá bom? Nas horas, pessoal, que a gente está mais cansado, o ideal é que a gente pegue matérias que a gente mais goste. Por quê? Quando a gente está cansado, a nossa tendência é desfocar. Só que tem matéria que a gente gosta mais, é natural do ser humano. Nessas horas de cansaço, tenta pegar matérias que você mais goste. Então, por exemplo, lá na trilha está indicado português. Não gosto de português, Paulo, gosto mais de matemática e estou muito cansado, acabei de chegar do serviço. Você vai estudar português ou matemática? Adianta, pessoal, a tarefa da matéria que você mais gosta para os períodos que você estiver mais cansado. Nos períodos que você estiver mais descansado, por exemplo, acabei de acordar, estou tranquilo, estou animado para estudar, pega as matérias mais chatas, tá bom?
Quando eu não estiver tão concentrado, por exemplo, eu estou estudando aqui, mas eu estou estudando no trabalho, então aquela tensão, algo que pode me interromper. Então, o que eu vou fazer? Questão. Questão é extremamente ativo. Não deixa para ler um PDF quando você estiver num ambiente que não está silencioso, que está te desfocando, tá bom? Tenta fazer questão quando você não tiver o ambiente perfeito de estudo. Questão do Pomodoro também, não adianta estudar 2 horas seguidas, eu tenho que dar essas pausas para melhorar o foco. E regime de notificações, pessoal, que eu chamo regime de notificações, é não ficar toda hora vendo se tem uma nova mensagem no WhatsApp, se tem uma nova curtida no Instagram. Separa 1 hora por dia, por exemplo, antes de dormir, e responde todas as mensagens do WhatsApp, responde todas as mensagens do e-mail, dá uma olhada nas notificações. Não fica ao longo do dia olhando aquilo ali, não. É claro que se você trabalha, é impossível para você, mas dentro do possível, não fica olhando notificação, não fica olhando ligação, não fica olhando mensagem. Reserve horários do dia para olhar isso, tá bom? Quanto menos notificação você tiver, mais foco você vai ter na hora dos estudos, tá certo? Falar um pouquinho de tempo. Tempo é talvez o principal dos problemas de muitos concurseiros, principalmente os que trabalham, tá, pessoal? O que ajuda muito na questão do tempo? Ter uma rotina. Então, assim, pessoal, defina um cronograma com horas que você dedica ao estudo. Quando você define uma rotina com horas, você vai sempre naquele horário estar pensando em estudar. Isso te ajuda a melhorar essa performance nesse tempo. Toda vez que der o horário de estudo, você vai querer estudar. Então, isso te ajuda no tempo. Questão de aproveitar os deslocamentos. Então, por exemplo, falar um pouquinho de podcast no trânsito. Está ali dentro do carro dirigindo, põe um podcast para ouvir, põe uma videoaula ali para você estar olhando, às vezes ouvindo, é melhor do que nada. Vou lavar uma vasilha, deixo lá a videoaula rolando, não tem problema nenhum, tá bom? É melhor ouvir no segundo plano ali do que não ouvir nada, tá certo? É outra coisa, trabalho, Paulo, como é que eu vou fazer? Pô, sempre a gente tem intervalos que são ociosos durante o nosso trabalho. O que a gente faz nesses intervalos? Faz questão, abre um caderno de questão ali de 10 questões. Na hora do almoço, eu tenho 1 hora de almoço, almocei em 20 minutos. O que você vai fazer? Pega os outros 40 minutos, faz uma bateria de questões. Isso tudo, pessoal, te ajuda a melhorar o seu tempo de estudo, tá certo? E isso é muito importante para a sua aprovação. Pessoal, foi uma breve exposição de algumas coisas que ajudam, né, na hora da prova, na hora dos estudos também, né? Vou ficar à disposição também, tem o link do meu Instagram no PowerPoint, qualquer dúvida pode me perguntar. Seja muito bem-vinda ao Estudo Acompanhado, tenho certeza que a gente vai trabalhar várias coisas na sua preparação e vai te deixar o melhor preparado possível, não só para essa prova, mas para todas que virão, tá certo? A ideia é que vocês virem concurseiros profissionais. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham sido produtivos nela, tá certo? Um abração, tchau, tchau para vocês.